Então vamos lá, na resolução desse exercício, que eu passei do primeiro exercício, a primeira é médico consulta paciente. Então, para fazer o diagrama de ocorrências, eu posso usar qualquer formato. Eu usei o retângulo de bordas arredondadas, tá? Porque não tem nenhuma regra para fazer isso. E daí eu separei aqui M1, M2, M3 como a representação dos médicos. Aqui em paciente, que é minha outra entidade, eu representei por P1, P2, P3 e P4. E aqui no meio eu tenho a minha relação consulta. Então eu estou dizendo que o médico 1 consultou o paciente 2. Então eu separei aqui minha relação em M1, P2. M2, certo? Consultou P3. Então eu estou dizendo que o médico 2 consultou o paciente 3. Então, essa daqui é a resolução da letra A. Na letra B, eu tenho autorrelacionamento. No autorrelacionamento, eu tenho funcionário gerencia funcionário. Então, eu tenho F2 gerencia F1. É como se eu dissesse que coordenador gerencia professor. F3, diretor gerencia coordenador, supervisor. Então, é como se eu tivesse aqui um grupo de funcionários em que no grupo de funcionários eu tenho funcionários que gerenciam outros funcionários. Então, eu tenho apenas a representação da entidade funcionário e aqui a relação. Lembrando que a bolinha escura sempre fica na relação, nas combinações, e a bolinha aberta dentro do campo, na parte que fala de entidade. Na última questão, né, que eu tenho, eu vou só abrir aqui a última questão para mostrar. Na última questão, eu tenho aqui, em uma universidade, no curso de computação, existem algumas disciplinas que têm dependência de outras disciplinas. Por exemplo, para se matricular em Programação 2, o aluno precisa ter feito a disciplina e ter sido aprovado em Programação 1. Como seria o DR para o caso da disciplina que possui dependência, que é o pré-requisito, de outra disciplina? Então, nesse caso aqui, ele vai ficar da seguinte forma. Eu tenho aqui disciplina, tem pré-requisito de disciplina, então o DR fica dessa forma, um autorrelacionamento. E aqui eu tenho o grupo disciplina e o grupo pré-requisito. Eu estou dizendo que D1, certo? A disciplina 1 depende da disciplina 2, ou a disciplina 2 depende da disciplina 1. Então, elas possuem essa dependência, esse relacionamento, esse autorrelacionamento. Então, aqui eu tenho o meu grupo, certo? Da relação, em que eu tenho as combinações. E aqui eu tenho as disciplinas, o grupo de disciplinas em que eu possuo algumas que tem pré-requisito. Então, essa foi a resolução da questão. Lembrando que a questão 1 tá também no slide, tá? Que eu acabei de explicar. Em que eu tenho médico consulta paciente, que eu fiz o diagrama de ocorrências, e fiz funcionário gerencia funcionário. Então, na primeira, ela pede apenas o diagrama de ocorrências, por isso que foi feito só o diagrama de ocorrências. Já na 2, ela pede o DER e de ocorrências, por isso que foi feito os dois diagramas para essa questão.